Salve amigos do Enferodonto, eu sou o R. Mar II e esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E hoje a gente dá continuidade aos estudos sobre as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Iremos falar sobre a resolução 450/2013, que trata justamente do tema sondagem vesical. É um procedimento que, conforme a resolução 450, ele é privativo do enfermeiro, conforme a lei do exercício profissional, em procedimentos que exigem complexidade científica e necessidade de tomar decisões imediatas de enfermagem, cabe justamente essa tarefa aos profissionais de nível superior. A resolução 450/2013, ela trata de uma aprovação de um parecer técnico em que vai validar o posicionamento da prática de inserção, seja de sondagem vesical de alívio, seja de sondagem vesical de demora, pelo profissional de enfermagem enfermeiro, e que vai ser auxiliado também pelo companheiro técnico de enfermagem. Além disso, ela vai trazer recomendações para esse procedimento que exige um rigor técnico e profissional e científico e ainda faz parte da sistematização da assistência de enfermagem, a resolução 358/2009, e por consequência disso vai ter que obedecer o processo de enfermagem, além de também o registro do prontuário do paciente, o local, né, que foi o dia, a hora, o profissional que executou esse procedimento, porque a sondagem vesical, seja ela de demora, seja ela de alívio, ela comporta riscos de trauma de uretra, tanto para homens quanto para mulheres, risco acentuadíssimo de infecção do trato urinário, principalmente a sonda de demora, né? Estatisticamente, cerca de 6 semanas de uma pessoa sondada com sonda de demora já tem um risco extremamente elevado aí de desenvolver infecção do trato urinário. Então essa resolução ela é muito importante porque ela direciona uma atividade privativa para os enfermeiros. Além disso, ela traz justamente recomendações técnicas para o cuidado, a segurança profissional e também a segurança do paciente, do cliente. Então ela está amparada aí com os princípios das boas práticas científicas e, claro, da proteção e segurança do paciente. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa resolução. Se você estiver gostando desse material, a gente pede, por favor, que se inscreva. Isso vai ajudar a gente a trabalhar mais motivado e trazer mais conteúdo para o seu canal Enferodonto. E agradecer quem já faz parte, quem sempre vem assistindo, quem sempre vem construindo, inclusive deixando aí suas respostas, seus pedidos de aulas, de temas, né? As suas contribuições aí com relação ao nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre a resolução 450/2013, né? Então ela aprova aí esse parecer normativo que dispõe sobre a atuação da equipe de enfermagem na sondagem vesical, né? Então é um procedimento invasivo. Todo procedimento invasivo vai requerer técnicas assépticas, principalmente a lavagem antes e o final das mãos, né? Utilização aí na sondagem simples, com técnicas simples, a sondagem intermitente, é um procedimento às vezes de rotina em hospitais, pode ser realizado várias vezes durante o dia, às vezes é realizado até pelo próprio paciente quando ele é devidamente capacitado. E também tem a sondagem de demora, né? Essa aí geralmente é com uma sonda vesical de 2 a 3 vias, né? A sonda vesical de 2 vias geralmente é para drenagem da urina e também para fixação do balão. A 3 vias, além desses dois componentes, ela trabalha também com a irrigação da bexiga. Então, essa resolução, gente, a 450/2013, ela aprova esse parecer normativo, né? E ela diz que cabem aos conselhos fazer valer essa orientação técnica, essa orientação do Conselho Federal de Enfermagem para garantir o que? A segurança, né? A segurança do profissional, gente, e também da clientela que é assistida pelo corpo da enfermagem. Então, o que é que diz esse parecer normativo? Ele deixa bem claro aqui que a sondagem vesical é um procedimento invasivo e que ele comporta riscos, né? Os riscos para traumas uretrais, traumas vesicais, aí, as principais consequências dos traumas é justamente até mesmo a impossibilidade impossibilitar a pessoa de fazer uma sondagem e ter que fazer outro procedimento, como um cateterismo suprapúbico, que é uma cistostomia, né? Às vezes, a principal consequência da sondagem
inadvertida ou com falha na técnica, ou ainda por características do próprio paciente, um paciente com problemas de próstata, ou com outras patologias geniturinárias, né, que podem causar sangramento, podem causar obstrução, podem causar complicações, e a principal complicação é, evidentemente, a infecção do trato urinário. Então, ela é um procedimento que requer o quê? Técnicas complexas de enfermagem que prescinde de conhecimento científico, né? E ainda mais a capacidade de tomar decisões imediatas. Isso aí já vem debatido sobre a Lei do Exercício Profissional, a Lei 7.498/86. Se você ainda não conhece, a gente faz o convite. Tem aula lá no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Então, por conta desse contexto, é que esse parecer normativo, ele recomenda que o procedimento de sondagem vesical seja o quê, gente? Privativo dos enfermeiros, né? E que deve impor rigor técnico e científico ao procedimento. Ela ainda faz uma importante observação, que cabe aos técnicos de enfermagem, observadas as disposições legais da profissão, a realização de atividades prescritas pelo enfermeiro no planejamento da assistência. Isso aqui está falando de quê, gente? Da sistematização da assistência de enfermagem, né? Da resolução 358, né? Então, além disso, os técnicos de enfermagem, nossos companheiros, vão trabalhar com a monitoração e, claro, o registro das queixas do paciente. Registro de queixa de dor, de ardência, de dificuldades ou de outras sensações desconfortáveis, né? Das condições de drenagem, será que a sondagem foi eficiente? Está havendo drenagem? Se essa drenagem vem com hematura, vem com sangue aí, ou com outras coleções, vem com sedimentos, com secreções, né? No débito urinário, é muito importante, né? A mensuração do débito urinário, e claro, a realização também de balanço hídrico, né? Manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem, coleta de exames, porque uma das finalidades da sondagem vesical é coleta de exames, né? Coleta de material urinário aí para pesquisa laboratorial, né? Monitoramento do balanço hídrico, que é a ingestão e a eliminação de água, né? De líquidos durante as 24 horas, né? Sob supervisão e orientação do enfermeiro. Então, esse parecer, ela traz, né, de forma bem objetiva, que a competência privativa do enfermeiro seja a sondagem vesical intermitente ou a sondagem de alívio, seja a sondagem de demora, a sondagem com sonda Foley, que ambas vão requerer técnicas assépticas, o manuseio é com técnica limpa, e que o profissional de enfermagem vai trabalhar, o profissional técnico de enfermagem vai trabalhar de forma a auxiliar o processo de enfermagem, principalmente na sistematização da assistência de enfermagem, com essas atribuições em específico. Basicamente, monitorar a resposta do paciente em trabalho conjunto com os enfermeiros. E aí a gente tem as recomendações, né, sobre a prática profissional para a sondagem vesical, né? Então, uma das primeiras recomendações é essa aí, é a elaboração de protocolos junto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? E, claro, a revisão desses protocolos sempre prezando pelas evidências científicas, né? A segunda recomendação é essa aí, participar do processo de aquisição de catéter vesical, né? Então, a sonda de Nelaton, que é para cateterismo intermitente, que é aquela sonda de silicone, né? Já a sonda de Foley já é uma sonda de látex, então você participar desse processo de compra de materiais, porque são os profissionais de enfermagem que vão manusear esses instrumentos, lembrando que a prescrição para a sondagem do paciente é uma prescrição médica, mas a realização do procedimento é privativo dos enfermeiros, além dos médicos também, né? E aí, ele dá como aqui, o processo de aquisição de catéter vesical, bolsa coletora, demais insumos necessários ao procedimento, garantir que somente o profissional, o enfermeiro treinado, a legalidade aí na execução do procedimento de enfermagem seja o enfermeiro, né? Garantir que os suprimentos necessários para uma técnica asséptica de injeção de catéter estejam disponibilizados, né? Então aí você vai fazer a revisão, a gente indica aí a literatura de Potter, que vai descrever como é a técnica e os insumos necessários para se realizar uma sondagem, seja ela vesical, seja ela intermitente, seja ela de demora, o princípio da sondagem é o mesmo, ele não vai mudar, né? Seguir as técnicas
assépticas durante a injeção e manipulação do catéter vesical e encher o balão de retenção com água destilada, pois as soluções salinas que contenham outros eletrólitos têm o risco de causar o que, gente? Cristalização após longos períodos, né? E essa cristalização pode prejudicar, dificultar a remoção, a retirada do balonete, né? Do balão que vai fixar o catéter, né? Essa informação aqui é muito importante. Eu vou destacar ela aqui. Por quê? Porque ela cai bastante em provas de concursos públicos, né? Outra informação que vem das recomendações é essa aí, ó. Como é uma técnica asséptica, higienizar as mãos antes, durante e após a injeção e manipulação do catéter vesical. E utilizar um sistema de drenagem urinária que possa garantir a sua esterilidade como um todo, com uso de bolsas e plásticos descartáveis, munidos de alguns dispositivos que visam diminuir mais a incidência de infecção urinária. Então, vale a pena você dar uma lida com mais atenção a essa resolução, porque ela é bem objetiva e essas recomendações costumam cair sim em provas de concursos para a área da enfermagem, né? E eu estou falando tanto de nível médio quanto de nível superior. A gente vai mostrar isso em questões. Mais recomendações, ó. O sistema de catéter tubo coletor não deve ser aberto e, se necessário, manusear com técnica asséptica, com técnica limpa, utilizando luvas de procedimento, né? Manter a bolsa coletora, gente, ó, como é um sistema de drenagem que trabalha por gravidade, então, ó, abaixo do nível de inserção do catéter, evitando assim refluxo intravesical de urina e obedecer os critérios determinados pelo protocolo da troca de catéter vesical, principalmente aí, ó, os catéteres de demora, né? Então, geralmente é prescrito pelo médico a validade, né? A retirada e a reinserção de outra sonda, né? Então, conforme a necessidade e as características do paciente, né? Outro item é esse aí, ó, manter o fluxo de urina descendente e desobstruído, exceto para os casos pontuais de coleta de urina para análise. E, claro, realizar a coleta de amostras de urina para análise com técnica. Essa resolução sempre vai bater nisso aí, porque o risco de infecção do trato urinário é altíssimo no procedimento de sondagem, seja ela intermitente, seja ela de demora. Então, sempre trabalhar com rigor de técnica asséptica, né? E realizar o procedimento realizado no prontuário do paciente, segundo normas da instituição e respectivos conselhos, devendo minimamente conter. Isso aí já é sistematização da assistência de enfermagem, né? Então, data e hora da inserção do catéter, identificação completa do profissional que realizou o procedimento e data e horário de remoção do catéter. Isso vale para a sondagem intermitente, isso vale para a sondagem de demora, né? E substituir o sistema de drenagem quando houver quebra da técnica asséptica, desconexão ou vazamento. Isso aí é uma das complicações aí da sondagem, principalmente de demora, né? E revisar regularmente a necessidade de manutenção do dispositivo, removendo logo que possível. E por último, identificar e monitorar os grupos de pacientes susceptíveis que estão em maior risco, né, de infecção do trato urinário. Então, vamos de uma forma geral entender o que é esse cateterismo vesical, que trata justamente a resolução 350 de 2013 do Conselho Federal de Enfermagem, né? Você vai ter uma pessoa, gente, uma criança, um adulto, um idoso, né? Uma pessoa, seja ele masculino, seja ele feminino, que infelizmente, por alguma condição patológica, seja ela neurológica, seja ela uma patologia secundária, ela está incompetente de eliminar a urina de forma fisiológica, né? Através do ureter, através do músculo do controle esfincteriano do detrusor, né? Do músculo da bexiga. Então, tem que ter uma forma artificial de remoção dessa urina. E essa forma artificial é feita de duas maneiras. Ela pode ser de alívio intermitente, é utilizada uma sonda. Essa sonda é chamada de sonda de Nelaton, né? Essa sonda é de silicone. Então, ó, sonda de Nelaton. Geralmente, a sondagem de Nelaton ela é feita à medida que a pessoa sente que a bexiga está cheia, né? É um procedimento muito comum em hospitais, pode ser realizada várias vezes durante o dia. Vou botar aqui uma média de 4 a 6 vezes ao dia. Às vezes, o próprio paciente, devidamente treinado,
vai poder realizar esse procedimento, né? Você tem outra forma de extração da urina, que é chamada de sondagem de Demore ou sondagem de Foley, né? Foley é o nome da sonda, então essa sonda ela é de látex, né? Então ela vai passar a habitar por um longo período aí o canal uretral. Por conta disso, essa sonda vai precisar se fixar para dentro da bexiga. Então ela geralmente é de duas vias. Uma via é para o enchimento do balão, outra via para drenagem da urina, ou às vezes de três vias, né? Em situações específicas em que haja necessidade de irrigar essa bexiga, às vezes tem coágulos, às vezes tem sangramentos, né? Então, às vezes a necessidade de administrar medicações na região, então utilizar essa sonda de três vias, né? Então, o objetivo da sondagem é esse, é remoção de urina da bexiga em pessoas que estejam impossibilitadas de eliminar fisiologicamente, sejam ela transitória, sejam ela permanente, né? Então, a cateterização urinária é utilizada em situações específicas, que consiste na introdução de um tubo flexível na bexiga para permitir a drenagem de urina. Pode consistir de um sistema intermitente, que é a sondagem de Nelaton, né, ou de alívio, ou a residente, que é o cateterismo vesical de Demore, e é prescrito com prognóstico de esvaziar, com o objetivo de esvaziar a bexiga para a finalidade que? Quais são as finalidades? Cirúrgica ou diagnóstica, para clientes com incontinência ou retenção urinária, quando se faz necessária a avaliação exata do débito urinário, para coleta de amostras de urina e para irrigar a bexiga ou instilar medicamentos nas cirurgias urológicas. Essa aqui é a nossa propaganda do nosso cursinho preparatório na área da enfermagem, nível médio superior. Se você tiver interesse em conhecer esse cursinho, ele tem uma mensalidade que cabe no seu bolso. A gente trabalha com 3 aulas mês e um encontro mensal só de resolução de questões. Esse encontro é feito pela plataforma do Google Meet. Se você quiser entrar em contato comigo, está aí o meu e-mail, rmarsegunda@gmail.com. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, lá a gente disponibiliza materiais, informações sobre os principais concursos do Brasil e da região do Nordeste, além de interagir também pelas plataformas aí sociais com os nossos colegas e alunos, né? Então é só mandar um oi aí para esse telefone que é o nosso WhatsApp, que a gente vai te colocar nesse grupo VIP, né? Nesse grupo especial aí de estudo. E a gente pede também que, se for o caso, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, Enferodonto. Conhecer lá, já tem um pouco mais de 50 vídeos aí ajudando a galera na área de enfermagem e odontologia a se preparar melhor profissionalmente e, claro, também no rumo dos concursos públicos, né? Então, a gente faz aqui a nossa propaganda do nosso cursinho preparatório online nas disciplinas de saúde pública e enfermagem, né? Voltando aqui à resolução 450/2013, né, que trata da sondagem vesical. É uma atividade privativa do enfermeiro, né, conforme a resolução. Além disso, ela traz um anexo de boas recomendações científicas para esse procedimento, né? A gente está mostrando que o objetivo da retirada de urina, da sondagem, é justamente remover a urina, né? Remoção, seja ela por indicação patológica, seja ela por indicação de diagnóstico, seja ela para a obtenção de amostra de urina estéril, seja ela para mensurar débito urinário, seja ela para mensurar volume de bexiga, ou seja, vai existir uma indicação. Não se faz sondagem de forma à toa, existe uma indicação específica para isso aí. Esse procedimento demanda a prescrição médica, né? Então, não é por avaliação ou indicação da enfermagem, né? Então, ele vem sobre uma necessidade terapêutica em que a técnica vai ser utilizada e realizada pelo profissional privativo, o enfermeiro, né? Aí nós temos dois tipos de sondagem, a sondagem vesical de Demore e a sondagem vesical de alívio, né? Então, ambas utilizam a mesma técnica, então vale a técnica para ambas, porém, claro, a gente vai ter finalidades diferentes, né? A vantagem da sondagem vesical de alívio é diferente da outra, vai reduzir traumas como sangramentos, vai reduzir a probabilidade de infecção urinária e também a dificuldade no retorno da micção fisiológica, do controle do jato urinário muscularmente e mentalmente pelo
pelo paciente, né? Então aí a gente mostra a anatomia do homem e da mulher e aí também a via de introdução desse catéter, né? Então aqui o homem, a via é um pouco maior, a via feminina é um pouco menor, o trajeto que vai percorrer, e você vai ter sondas de diferentes graduações. Então a recomendação geralmente é começar com sondas do calibre menor, né? Então a sondagem com calibre menor para evitar o que? Traumatismos, né? E a principal consequência desse traumatismo é justamente a hemorragia, né? Então sangue não é uma coisa bacana de se ver nesse procedimento, né? Vai preocupar o cliente, às vezes vai trazer até insegurança ao próprio profissional. Então é bem interessante você fazer a técnica recomendada com muito critério científico, com muito critério técnico, né? Para evitar intercorrências. E às vezes há sim intercorrências, porque também não é só relacionado ao procedimento, depende também das características patológicas do próprio paciente. Às vezes é um paciente que já está com a uretra muito traumatizada, então ela vai sangrar fácil, que já está com infecção urinária, e isso aí aumenta ainda mais as chances de dor e, claro, sangramento espontâneo aí com hematúria. E aí a gente mostra aqui a localização, né, dos catéteres e a fixação, né? Então aqui você tem um balão que fixa, que impede. No procedimento você vai fazer uma discreta tração da sonda para ver se esse balão está realmente fixado na região da bexiga, né? Então você tem a sondagem do homem, você tem a sondagem da mulher. Essa sonda aqui é o que a gente chama de sonda de Foley, né? Então ela é a sondagem de demora, né? Então, e aí você tem aqui as diferentes sondas, né? Você tem aqui a sonda de Nelaton, que é a sondagem vesical de alívio, né? Você tem aqui a sondagem vesical de demora com as diferentes graduações, né? Lembrando que na sonda de Nelaton a gente não tem o balonete, né? Ela é utilizada exclusivamente para drenagem, né? de urina. Já a sonda de Foley, ela, além de drenar, algumas poderão ter mais de uma via, como o caso dessa aqui, 3 vias, que vão permitir, no caso, aí, a instilação de medicamentos, irrigação com soro fisiológico, outras soluções aí, conforme a finalidade terapêutica. E aí a gente mostra o balonete, né? Esse balonete, a recomendação da resolução é para que seja inflado com água destilada, pois se você colocar soro fisiológico, ocorre o risco de cristalização, né? E aí você não vai conseguir remover esse balonete, ou vai remover causando traumatismos à uretra desse paciente, né? Essa aqui é a bolsa coletora da sondagem de demora, né? Então aqui, ó, ela tem um sistema de trava, né? Um sistema para deixar essa drenagem fechada, e aqui um sistema que vai também permanecer fechado, a menos que haja necessidade de esvaziar essa bolsa coletora. Geralmente ela é esvaziada ao começo do dia e ao final do dia, né? E claro, ela é mensurada, né, para você avaliar aqui o volume urinário, né? Essa bolsa ela deve estar numa altura abaixo do nível do paciente, né, para evitar o quê? Refluxo, né? Que a urina retorne para a bexiga, né? Então ela funciona como uma drenagem gravitacional, então ela tem que estar abaixo da altura do paciente, né? E essa aqui é a bolsinha coletora da sondagem de alívio, né? De alívio, aí é muito utilizada ela, a sondagem também chamada de Nelaton, né? Então essa aqui é descartável, você usou, drenou, jogou fora, tá? Já vamos resolver questões, então, né? A primeira questão diz assim, ó. De acordo com a resolução 450/2003, que normatiza o procedimento da sondagem vesical no âmbito do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, a realização da sondagem vesical é de competência, né? Então, a resolução deixa bem claro lá, né, logo no início, que compete a quem? Aos enfermeiros a realização da sondagem vesical. Então, a resposta da primeira questão só pode ser letra A, né? A letra B diz assim, apenas do médico. Não, quem prescreve a sondagem são os médicos, né? A letra C diz assim, do enfermeiro e do técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem assiste o procedimento
junto ao enfermeiro. Inclusive, ele participa, conforme a prescrição de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem, do monitoramento do paciente, com resposta à dor, outras queixas, avaliação e coleta de material, débito urinário, balanço hídrico, né? Então, é muito importante a atuação dos técnicos de enfermagem nesse procedimento, né? A letra D diz assim: do técnico de enfermagem, desde que especialmente capacitado para tal. Não é o que a resolução determina, então ela se torna uma prática ilegal, né? E letra E diz de todos os profissionais de enfermagem. Aí você tem 3 categorias: os enfermeiros, mais os técnicos, mais os auxiliares, né? Então aí a resolução deixa bem claro que a resolução 450 de 2013 determina que é competência privativa a sondagem vesical, seja ela de demora, seja ela de alívio, aos enfermeiros. Então a resposta bem objetiva. Segunda questão diz assim, ó: considerando a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 450/2013, assinala a opção que dispõe sobre a atuação esperada para a equipe de enfermagem quanto à sondagem vesical, conforme o parecer normativo de atuação da equipe de enfermagem em sondagem vesical, né? Esse parecer está lá nessa resolução 450/2013. Então vamos ver qual é a resposta correta aqui. A letra A diz assim, ó: dentre as suas funções, o técnico de enfermagem deve realizar a monitoração e registro das queixas do paciente, das condições do sistema de drenagem, do débito urinário e outras, sem a necessidade de supervisão do enfermeiro. Gente, tá errado, né? Conforme a lei do exercício profissional e a própria sistematização da assistência de enfermagem, todas essas atividades de nível médio e fundamental devem ser realizadas sob supervisão dos enfermeiros, né? Aí a técnica de inserção, do procedimento de inserção da sondagem, seja ela de demora, seja ela de alívio, é privativo dos enfermeiros. Então a letra A está falsa, né? A letra B diz assim, ó: a sondagem vesical de alívio pode ser realizada pelo técnico de enfermagem, desde que o mesmo seja treinado e supervisionado pelo enfermeiro durante a sua prática. Gente, está falso também, né? A resolução, ela deixa claro que o procedimento, seja ele de alívio, seja ele de demora, é dos enfermeiros, né? Privativo dos enfermeiros. O técnico de enfermagem irá participar, mas em grau auxiliar, auxiliando, como nesses exemplos da letra A: monitoração do registro das queixas do paciente, débito urinário, balanço hídrico, né? Características do que é drenado, né? Então, tem outras atividades, tá bom? A letra C diz assim, ó: apenas a sondagem vesical de demora é considerada uma técnica estéril. Tá falso, né? A resolução, ela trata de técnica estéril para qualquer sondagem vesical. Ela não fala de sondagem de alívio ou sondagem de demora. Ela considera a técnica de sondagem vesical como uma técnica estéril, né? Então tá falso. A letra E diz assim, ó: a bolsa coletora deve ser mantida abaixo do nível de injeção do catéter, evitando o refluxo intravesical de urina. Gente, está lá, né, como uma recomendação, sim, para a sondagem vesical, né? Então aí a letra D está correta. Vamos ver por que a letra E está errada. Para minimizar o risco de infecção do trato urinário, o sistema de drenagem de sonda deve ser substituído apenas quando houver a desconexão da sonda. Não é só por isso, né? Quando for evidências de quê? De infecção urinária, quando ele manifestar febre, dor, alterações no conteúdo, a presença de hematúria. Então, tudo isso são indicações para avaliar essa sondagem, se for o caso, remover, desconectar aí a sonda, né, do paciente, né? Então também está falso, né? Então a resposta da segunda questão é a letra D. A terceira questão diz assim, ó: considere a seguinte situação hipotética. Item 1, né? Um técnico de enfermagem executa no paciente, sob supervisão e orientação do enfermeiro, as seguintes ações no procedimento da sondagem vesical. Então a situação é essa: um técnico de enfermagem executa no paciente, sob supervisão e orientação do enfermeiro, as seguintes ações no procedimento de sondagem vesical. Ação 1, item 1, inserção do catéter vesical. Gente, tá falso, né? O procedimento de inserção do catéter é dos enfermeiros. Então, se o item 1 está falso, não pode ser letra B, não pode ser letra D, não pode ser letra E, né? Porque ele diz assim: de acordo com o parecer normativo para a atuação da equipe de enfermagem em sondagem vesical, constante na resolução 450 de 2013, é competência do técnico de enfermagem realizar o que está descrito. Então, o item 1, que é a inserção do catéter vesical, não é competência do técnico de enfermagem. O item 2 diz assim, ó: colocação,
de solução salina no balão de retenção, sempre que necessário, para facilitar a deflação no momento de retirada do catéter. Gente, tá falso, né? Primeiro, porque não pode ser colocado solução salina, tem que ser solução salina, que é o famoso soro fisiológico, tá proibido, tem que ser o que, gente, ó? Água destilada, né? Para prevenir justamente isso aí, ó, cristalização, né? A água destilada não vai cristalizar, né? E não é sempre que você vai estar colocando ou retirando uma vez que é inflado, né? Esse balão ele só vai desinflar quando você retirar a sonda, né? Então não é um procedimento de rotina estar inflando, desinflando, colocando água, retirando água, não. Então tá falso também. Letra D, o item 3 diz assim, ó, monitoramento do balanço hídrico, ingestão e eliminação de líquidos, né? Então, essa é uma competência que está lá, justamente no parecer normativo, e a resposta da nossa questão é a letra C. Então, o técnico de enfermagem, ele não vai inserir o catéter, seja ele vesical, seja ele de alívio ou de demora, né? Ele também não vai fazer essa técnica de insuflação do balão, mas ele vai fazer a monitoração do paciente, resposta do paciente, em supervisão com o enfermeiro, né? E um desses procedimentos é assim o registro do balanço hídrico, que é justamente a quantificação do que ele ingeriu e do que ele eliminou de líquidos em 24 horas. Então isso aqui é importantíssimo, né? O balanço hídrico. Quarta questão diz assim, ó, sobre a resolução número 450 de 2013, que normatiza o procedimento de sondagem vesical no âmbito do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, e seu anexo que trata do parecer normativo de atuação da equipe de enfermagem em sondagem vesical, analise se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Item 1. A escolha do catéter deve respeitar o maior calibre possível para garantir drenagem adequada e evitar a interrupção do fluxo urinário, que pode acarretar retenção de urina e infecção. Gente, isso está falso, né? A escolha do catéter não é o do maior calibre possível, pelo contrário, é o de menor calibre, né? Então, a gente vai utilizar aqui o catéter de menor calibre, né? Então, se o item 1 está falso, não pode ser letra C, não pode ser a letra D, né? Então, o item 1 está falso, né? Então, o item 2 diz assim, ó, a sondagem vesical requer cuidados de maior complexidade técnica e, por isso, é privativo do enfermeiro, não podendo ser delegada para outro membro da equipe de enfermagem. Gente, está verdadeiro, né? Então, o segundo item é verdadeiro, a gente ainda elimina apenas a letra E, né? Então, fica aqui entre a letra A e B, você já tem 50% de chance de acertar. O item 3 diz assim, ó, recomenda-se que o balão de retenção da sonda seja preenchido com água destilada ou solução salina. Começou bem e terminou errado, né? Porque a recomendação, ela proíbe, né, que se coloque solução salina por conta do risco de cristalização, né? Então, ó, cristalizar e você não conseguir remover esse balonete, né? Então, a resposta da nossa quarta questão é a letra B, porque ele considera o item 3 na letra A como verdadeiro e está falso, né? Então, ela está falsa só no finalzinho, tá certo? Quinta questão, o que é que diz a quinta questão? Paciente atendido no ambulatório em pós-operatório tardio de prostatectomia, removeu a próstata, né? Faz uso de sonda vesical de demora que foi tracionada, puxada acidentalmente e deslocada para fora da uretra, né? Então, puxou a sonda, saiu com tudo, né? Após o contato telefônico com o urologista do paciente, o médico solicita nova passagem da sonda vesical de demora, a sonda de Foley, né? Pela equipe de enfermagem. De acordo com a resolução COFEN 450/2013, no procedimento de sondagem vesical, são recomendações dentre elas. Então, que é a recomendação correta, né? A letra A diz assim, ó, escolher catéter de maior calibre possível. Tá falso, né, gente? A gente já tinha comentado sobre isso na questão anterior. Você vai começar com catéter de menor calibre, conforme aí a mensuração da uretra do paciente, né? A letra B diz assim, ó, garantir que o técnico de enfermagem e o enfermeiro façam a injeção de novo dispositivo urinário.
Tá falso, né? Por quê? Porque quem faz a inserção do dispositivo é o enfermeiro, é uma atividade privativa do enfermeiro, né? A letra C diz assim, ó, orientar o paciente para manter a bolsa coletora na altura do abdômen. Também tá falso, né, gente? Por quê? Porque tem que estar abaixo para evitar o quê? Refluxo intravesical, né? Então a letra D diz assim, ó, encher o balão de retenção com água destilada, pois as soluções salinas trazem risco de cristalização após longos períodos, né? O que pode dificultar a deflação no momento da retirada do catéter. Isso é uma recomendação que está lá na resolução 450/2013. Então a resposta é a letra D. Vamos ver por que a letra E não é a resposta da questão, né? Considerar que no ambulatório o procedimento de inserção de sonda vesical de demora seja feito com o uso de luvas de procedimento. Gente, ele diz lá que é uma técnica estéril, né? Então, ó, ele vai utilizar o que? Luvas cirúrgicas, né? E, claro, outros rigores, né? Como capote, máscaras, avental, óculos, né? Tudo isso para garantir o que? O risco mínimo de levar bactérias ou micro-organismos que não estão no canal uretral, né? Então, a resposta e prevenir aí, no caso, a infecção do trato urinário é, de fato, a letra D. A retenção, a inflação do balonete deve ser feito com água destilada. E aí a gente traz novamente aí a propaganda do nosso cursinho. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar seus comentários. Se você faz sugestão de um tema do Conselho Federal de Enfermagem ou de outro tema que você quer que a gente trabalhe aqui no seu canal do YouTube, o Enferodonto, a gente está disponível aí para atender as suas solicitações. E claro, a gente deseja bons estudos e sucesso no rumo dos concursos públicos. Não saia da fila. E estude pré-edital. Não espere que um edital seja lançado para você começar a estudar. Comece a se preparar desde agora, se possível, desde ontem, né? Um forte abraço. Enferodonto com vocês. Aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Sou o professor R. II. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.